tela aí, você já pode observar, com o título Diferentes abordagens em relação à ética. Diferentes abordagens em relação à ética. Eu fiz esse quadro baseado nesse livro aqui, ó. Vamos ver se dá para enxergar direitinho aqui na câmera. Aqui, Filosofia e Cosmovisão Cristã. Tá ok? Filosofia e Cosmovisão Cristã, de J.P. Moreland e William Lane Craig. Um livro excelente, um livro maravilhoso. Recomendo para todos lerem. Filosofia e Cosmovisão Cristã, editora Vida Nova. Então eu não vou ler o texto, que é muito extenso. Eu vou ler alguns textos aqui, mas o texto desse livro eu não vou ler, que é muito extenso. Mas daí eu extraí a ideia para este quadro, tá ok? Esse quadro aqui explica já algumas abordagens em relação à ética que serão úteis para a gente entender aquilo que vai aparecer na revista, tá ok? Em relação a essas abordagens aí. Análise técnica sem atribuição de valor aos atos morais. Análise técnica sem atribuição de valor aos atos morais. Método utilizado em vários campos científicos: sociologia, antropologia, história e psicologia. Então, qual a utilidade, né? O porquê dessa ética descritiva? Esses campos do saber, eles lidam com muitos fatos, né, muitos acontecimentos da sociedade humana. Então, a sociologia, né, estuda as sociedades, a constituição das sociedades, a manifestação da sociedade. A antropologia estuda o homem, né, nas suas diferentes culturas. A história, né, estuda os fatos históricos, né, o desenvolvimento da sociedade humana ao longo do tempo. E a psicologia estuda o homem, sua estrutura psicológica, né, então a forma como ele enxerga o mundo, né, as diferentes maneiras como a psicologia analisa as manifestações dentro da natureza humana. Então, para que estas áreas da ciência possam, então, expressar o seu parecer, que possam fazer a sua análise e dar o seu parecer em relação a estes fatos, este objeto, né, do seu estudo, eles, então, alegam que praticam essa chamada ética descritiva, na qual eles requerem para si uma certa neutralidade. Eles dizem: estamos abordando isso de uma forma neutra, tá ok? Nem a partir de uma ética utilitarista, nem pragmática, nem visando um fim último, tá ok? Estamos apenas olhando para os fatos, estamos apenas olhando para os acontecimentos. Agora, de fato, é normal que esses campos do saber queiram alegar isso, é normal. É tranquilo, eles querem, então, fazendo essas alegações, né, manter, né, a seriedade das suas alegações, para que ela não seja comprometida com determinada visão de mundo, né, para que eles não sejam limitados por essas visões de mundo, não sejam rotulados. O problema é que, quando você olha para esses campos do saber, eles serão praticados, né, eles serão construídos por pareceres humanos, por pessoas que têm certas escolas de formação, pessoas que têm certo histórico de vida, pessoas que têm certas características psicológicas, ok? E que a sua análise estará vinculada a elas. Então, a análise que um sociólogo faz não é totalmente neutra, não é totalmente independente. Ele está inserido dentro de um grupo, ele tem uma escola de vida, ele tem uma escola de formação, ele tem crenças e ele externa elas na sua análise. Então, tudo bem, é louvável que ele queira estabelecer essa separação entre a sua visão de mundo e a análise que ele faz a partir, né, daquilo que ele conhece, as ferramentas de análise da sociologia, ou da antropologia, ou da historicidade e a psicologia. Só que a total separação, a total neutralidade é impossível. Então, a sua análise, por mais que ele tente fazer a separação, ela estará sim comprometida com a sua visão de mundo. Então, a sua visão de mundo vai sim influenciar dentro da conclusão que ele tira sobre aqueles fatos, aqueles dados históricos, aqueles determinados dados, né, que ele obtém através da sua pesquisa. Então, a gente tem que entender que eles, de fato, queiram alegar essa neutralidade, mas essa neutralidade não será totalmente possível. Então, é sim válido que você, ao fazer a leitura de determinada obra em sociologia, em antropologia, em história, em psicologia, você
queira sim, e tomara que você faça isso, você investigue a editora, tá ok? Com a ponto de vista, né, geral, de forma geral, o que aquela editora promove, esse autor, qual a sua escola de formação, de onde ele veio, outras obras que ele tem promovido, ok? Então você tem que analisar tudo isso. Qual é a fonte, tá certo? Qual é a formação, qual é a filosofia de vida que aquela pessoa tem professado. Porque quando você perceber ao que ele está ligado, qual o tipo de filosofia de vida que ele adota, quando você fizer a leitura da sua obra, você vai perceber esses traços. Você vai analisar e você vai perceber exatamente esses traços nas suas justificativas, na sua concatenação de ideias, tá certo? No seu argumentação, aquilo que ele argumenta de forma favorável, aquilo que ele argumenta de forma desfavorável, aquilo que ele dá destaque, aquilo que ele intencionalmente esquece ou não menciona. Tudo isso vai ser a crítica que você vai fazer sobre aquela determinada obra. Então você não pode se deixar enganar por esta alegada ética descritiva, porque ela não será totalmente descritiva, né? Ela não será neutra na sua totalidade. Ela tem que ser honesta. Então eu sempre tenho colocado isso. Em vez de você perseguir tanto essa suposta neutralidade, eu acredito que é melhor você se engajar na honestidade. Então eu, por exemplo, professo a religião cristã, tá certo? A fé no Senhor Jesus Cristo, dentro da ótica protestante, reformada, né, dentro da linha pentecostal histórica. Agora, isso não me impede, como eu fiz aqui numa aula passada, de tentar, a partir do estudo, da pesquisa, analisar de uma forma o mais honesta possível o budismo, o confucionismo, tá certo? Outras religiões. Então, mesmo que eu tenha uma crítica sobre elas a partir da minha perspectiva cristã, e eu vou fazer, tá certo? Eu vou fazer essa crítica, mas no primeiro momento eu vou tentar informar. Então, eu vou informar, olha, a partir das pesquisas, das fontes que eles nos fornecem, o islamismo. Consultar o Corão, consultar os teólogos do islamismo, e primeiro fazer uma declaração. Olha, eles dizem assim, 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 assim diz o Alcorão e tal e tal. Essas são as declarações. E a partir das declarações honestas, verdadeiras, aí você parar. Agora eu vou fazer uma crítica sobre elas a partir da minha perspectiva cristã. Mas primeiro eu tenho que declarar exatamente como eles declaram. Tá ok? Então, muitas das vezes, trazer obras, por isso que eu gosto de fazer a leitura aqui, de obras que nós estamos analisando, para que a própria pessoa fale através da sua obra. Então, falo, ó, não é que eu estou distorcendo as palavras dela, não, estou fazendo a leitura das palavras daquela pessoa, ela disse isso, está escrito nas suas obras, e a partir daquilo que ela disse vem a nossa crítica. Então não é que não é desonesto fazer uma crítica, o que é desonesto é criticar em cima do que a pessoa não disse. Aí você está fazendo um espantalho. Então tem muitas pessoas que gostam de fazer um espantalho, vestir com a roupa daquela determinada ideia e criticar o espantalho. Mas aquele espantalho foi feito a partir das distorções daquela leitura que a pessoa intencionalmente está fazendo. Então ele vai falar de determinada seita, só que pelo menos ele tem que trazer os escritos dela e ler eles com toda honestidade. Agora, quando você distorce para piorar aquilo que a pessoa está dizendo, então lê de uma forma distorcida, fala de uma forma distorcida, descreve incorretamente, e ali você critica aquilo que você leu incorretamente ou afirmou incorretamente, você está criticando um espantalho, não aquela pessoa, não aquela seita, não aquele grupo, não aquela ideologia. Então, mais do que ser neutro é ser honesto. Então, se você é honesto, você já está fazendo algo muito bom, algo muito correto. Quando essas ciências elas analisam os fatos, ser honestas em relação a esses fatos. Olha, é isso que temos observado, é isso que temos visto e é isso que podemos comprovar. Então, existem coisas que podem ser comprovadas e outras não. Em relação àquelas coisas que podem ser comprovadas, a honestidade na descrição. E a partir da honestidade na descrição, a crítica sobre esses elementos. Agora, sabendo que a crítica estará enviesada por determinada filosofia de vida. Aí é onde entra, não haverá total neutralidade, mas sim a honestidade de você declarar: eu adoto determinada filosofia e a partir dela eu vou criticar aqueles fatos, aqueles elementos, tá certo? Aquela ideia. Então é a chamada ética descritiva, né? Como eu falei para vocês.
ele coloca aí a metaética, emotivismo, dentro da metaética, então é uma ética acima, né? Então, como se houvesse uma ética rigorista, né? Dogmática, e existe uma metaética que está acima dos dogmas, né? Está acima daquilo que foi estabelecido. Emotivismo, não há certo ou errado. As expressões morais são meras manifestações de emoções, ou sentimentos. E também o relativismo metaético. Naturalistas éticos julgam os enunciados morais como convencionais da sociedade. Naturalistas éticos julgam os enunciados morais como convencionais da sociedade. Não naturalistas éticos analisam as expressões não a partir de valores, e sim de lógicas ou não. E aí temos, dentro dessa questão metaética, primeiro o emotivista, que está ligado muito mais às questões utilitaristas, no sentido de estarem relacionadas àquilo que a pessoa sente, aquilo que a pessoa deseja, aquilo que a pessoa aprova, gosta ou não, tá ok? Então, o centro da questão, o cerne da questão está no prazer, está no apetite, né? Então temos novamente aquela visão de ética ligada ao apetite, ao prazer, no sentido de ser aquilo que a pessoa aprova ou rejeita, né? Diante da sua preferência. Então o emotivismo, ele está dizendo que não necessariamente de antemão, a priori, tá certo? Essencialmente, isso será certo ou errado, mas será aprovado ou não aprovado por esta pessoa que faz essa análise, tá ok? Então, a gente pode observar aí aquela questão do homem como centro, né? O homem como a razão de todas as coisas, né? Então, o homem é aquele que aprova ou desaprova todas as coisas, e esta ética estará vinculada, então, a esta aprovação ou desaprovação da pessoa. Então, o certo será aquilo que a pessoa aprova, aquilo que a pessoa gosta. O errado é aquilo que a pessoa rejeita. Rejeita por não ser agradável, né? O homem é o cerne aqui da questão. O homem, o seu desejo, o seu prazer será o cerne da decisão aqui sobre essa metaética do emotivismo. Então essas expressões, elas não têm, por exemplo, um fim último a cumprir, um objetivo teleológico a cumprir, um fim último. Não, elas serão alvo da investigação, serão alvos da crítica, serão alvos da análise da pessoa, e ela definirá de acordo com aquilo que ela gosta, aquilo que ela quer, aquilo que lhe traz prazer, tá certo? Aquilo que lhe satisfaz. Tá, ok? Então, metaética encara que a ética tem que ser produzida a partir desse viés. A partir desse viés emotivista ligado às emoções. Tá, ok? Toma o homem como medida, né, das coisas que são e das coisas que não são. O relativismo metaético, como eu coloquei para vocês, os naturalistas, né, que eles dizem que, na verdade, a ética é uma convenção. Então, cada sociedade produz a sua ética a partir daquilo que é útil para ela. Então, a gente pode olhar para isso aqui e ver muito do pragmático, né? Então, o pragmático é o que funciona. Então, está funcionando para essa aqui, muito bem. Então, é aprovada a partir do momento que ela é útil para essa sociedade. Então, a sociedade indígena faz lá a aprovação daquilo que julga ético para si. Então, a partir desse juízo que eles fazem, né, dessa ética que eles constroem, a partir do pragmático, eles dizem, por exemplo, que se nascerem crianças gêmeas em determinada tribo, não todas, né, uma determinada tribo, a partir das mitologias que construiu ao longo da história, diz que se nascerem crianças gêmeas em determinada tribo, aquela família tem que ser expulsa e as crianças têm que ser mortas. E isso está tudo certo porque está de acordo com a ética construída dentro daquele grupo social, ok? Então, veja, num primeiro momento, ela pode até parecer que faz muito sentido, né? Naturalistas éticos julgam enunciados morais como convencionais. Ou seja, se foi convencionado assim, houve uma convenção ali dentro daquele grupo social. Isso é o certo aqui nesse grupo social. Ok, então é isso que está valendo. Só que este convencionado, tá certo? Este acertado, isso que foi concordado entre aquele grupo social, em algumas situações pode ser investigado sua origem em cima de um equívoco, em cima de um preconceito, em cima de uma mitologia totalmente descabida, em cima de determinados medos, de determinados defeitos psicológicos, ok? Então, isso necessariamente terá que passar por uma crítica, por um escrutínio
a partir de padrões que transcendem, né, a partir de padrões que são maiores do que aquela determinada construção particular daquela sociedade. Então é onde vemos que muitas das vezes situações dessas tiveram que necessariamente ser combatidas porque eram ofensivas, eram agressivas em relação a bens e valores maiores para a sociedade. Agora, claro, quem definirá que são bens maiores? Aí é onde entra toda a complicação, onde entra um conflito entre certos padrões éticos, né, das sociedades. Aí você vai ver que certas vezes vai precisar haver uma intervenção dentro daquela sociedade para que aquele costume seja dirimido, seja aplacado, seja rejeitado. E esse costume, essa intervenção será muitas vezes criticada por muitos outros, que dirão que na verdade há uma imposição de um padrão ético externo, né, que se julga maior, se julga superior e quer se impor sobre aquela certa sociedade. Então sempre haverão críticas, sempre haverão grupos que rejeitarão, que não concordarão. Mas diante dessas críticas, né, diante dessas contrariedades, você precisa ver aquilo que é superior, aquilo que é inferior, aquilo que é mais importante, aquilo que é menos importante. Então a vida é mais importante, o bem-estar é mais importante, a justiça é mais importante. Então temos que ver aí dentro daquilo que é mais importante e ver aquilo que de fato pode conduzir ou não à construção dessa ética. Então mesmo aquilo que foi convencionado pode ser criticado, uma vez que essa convenção ter resultado num padrão de comportamento injusto, num padrão de comportamento incoerente, um padrão de comportamento destrutivo, tá certo? Um padrão de comportamento usurpador, que, por exemplo, entende que certos homens são inferiores aos outros, então têm que ser escravizados. Então, veja, dá para concordar? Dá para aceitar? Ok? Então, vemos que esta questão da metaética, dentro desse relativismo metaético, esse naturalismo, não tem como ser, não tem como, vamos dizer assim, justificar todas as coisas. Esse convencionado não tem como prevalecer em todas as situações. Os não naturalistas dizem que julgam então a coisa por lógica ou não lógica. Então essa questão do lógico ou não lógico, ela certamente funciona em muitas situações da vida. Funciona em muitos momentos. Na maior parte da sua vida, você é lógico ou não lógico, né? Então, você diz, olha, não é lógico eu vender a minha casa que eu comprei por mais de 300 mil reais, ou fazer eu vender ela na feira por R$ 2. Então não é lógico, né? Não faz nenhum sentido. Eu precisei acumular muito mais dinheiro para poder adquirir este imóvel. Então vendê-lo por R$ 2 na feira não faz nenhum sentido. É totalmente lógico. Então na maior parte do tempo você é lógico, você tenta agir sempre dentro de uma lógica, dentro daquilo que é coerente, dentro daquilo que aquilo que é racional. Né? Você tenta sempre agir a partir dessa racionalidade. Agora veja, não é para tudo da vida que a questão lógica ou não lógica vai responder a todas as questões. Então tem situações que o apelo não vai ser a lógica apenas, né? O apelo não vai ser apenas a utilitarista. Por exemplo, é uma situação na qual você tem a sua mãe ela gerou você, cuidou, né? Zela por você até hoje, te aconselha, é afetiva com você, tudo mais. Então ela está ali sendo muito útil, né, para você, em questão afetiva, em questão também bastante prática, né, tudo aquilo que ela faz por você. Agora veja, chega uma situação da vida em que sua mãe se torna inválida, né, ou ela tem problemas mentais, ou ela tem problemas de saúde, e ela fica inválida, e agora ela vai precisar ser tratada por você. Então agora você vai precisar limpar, alimentar, cuidar, pagar alguém para que esteja ali zelando por ela. Ela continua sendo útil para você? Veja, numa questão apenas lógica, ela não é mais útil para você, ela agora é um encargo, né? Ela é um peso para você. Então, se alguém analisar todas as questões da vida apenas a partir daquilo que é útil, pragmático ou lógico, ela obviamente vai acabar chegando à conclusão, uma vez que ela não tem sido mais útil para mim, ela está sendo um peso, um encargo, um estorvo, aí eu vou me livrar dela de algum jeito. Então, vou dar veneno ou vou abandonar em algum lugar. Então, olhando apenas por uma questão lógica, veja, era útil, não é mais útil. Estava sendo benefício, agora está sendo um prejuízo, está sendo um encargo, um peso. Então, numa solução lógica, ele vai se livrar dela, uma vez que ela não está sendo mais útil à sua vida, não está mais agregando valores, né? E aí, será que isso faz sentido?
Será que isso de fato é uma decisão correta a se tomar? Aí você vai ter que apelar para outros padrões, você vai ter que apelar para outras referências. Onde está a lealdade, por exemplo, àquela pessoa, né? Onde está o amor filial em relação a ela? Onde está, por exemplo, a empatia, né, de se colocar no lugar daquela pessoa e imaginar, né, em relação às emoções, aos sentimentos, né, daquela pessoa, tudo aquilo que ela fez, tudo aquilo que ela realizou, né, de bens, aquilo que ela se doou, aquilo que ela se privou para o bem, para o crescimento, o desenvolvimento daquela pessoa, e agora o retorno que ela espera dela em relação à lealdade, ok? Em relação ao amor filial, ao comprometimento, para que ela tenha até o fim da sua vida um cuidado, um zelo e possa, da forma mais confortável possível, partir aí para a vida no além. Então veja, não é uma questão lógica apenas, não é uma questão utilitarista apenas. Existem outros referenciais, existem outras questões em jogo que vão conduzir a sua atitude. E isso aí é em relação a diversos aspectos da vida. Por exemplo, um líder, um governador em relação a uma população. Eu quero somente aqueles que forem fortes, que trabalharem, que estiverem ativos na sociedade, que gastarem, que produzirem. Aos velhos, os loucos, os inválidos, tá certo? Todos esses eu vou dar veneno e vou matar. E aí, isso é uma atitude correta? Então, certas sociedades embarcaram por esta ótica de vida. Aí você tem, por exemplo, os fornos, né, de Auschwitz, de Treblinka, ok? Que queimaram aí muitas pessoas deficientes, que queimaram aí pessoas que eram tidas como etnicamente inferiores. E aí, faz sentido esse tipo de atitude? É uma decisão apenas pela lógica? É uma decisão apenas pelo aquilo que é utilitário? Aquilo que é pragmático? Então você vê, essas tomadas de decisão, elas têm que ser expostas a outros padrões de julgamento, a outros padrões de juízes, de padrões de juízo. Por exemplo, ao bem inalienável que é a vida humana, que não pode ser tirada, não pode ser atentado contra ela, apenas em situações de exceção para a própria defesa. Então nós temos aí situações em que isso não responde a todas as questões. Outras coisas terão que ser trazidas à baila, outras coisas terão que ser trazidas aí, outros padrões, né, outros referenciais precisarão aí ser analisados para tomada de decisão em relação a essas questões da sociedade. Metaética, relativismo metaético, não naturalista, não naturalistas éticos analisam as expressões não a partir de valores. Olha os valores aí. Será que dá para excluir mesmo os valores? Valor aí do respeito, o valor da lealdade, o valor do amor ao próximo, o valor do temor a Deus, ok? Deus como juiz de todos os homens. Dá para pôr o valor? Vamos colocar a parte aqui, não temos valores, apenas lógica. Ok? Se é útil, sim. Se não é útil, mata. Exclui. Põe para fora. Não dá para encarar a vida nessa perspectiva, né? Então, até muitas pessoas até gostariam de encarar assim, desde que elas fossem, né, os privilegiados. Então, como eu estou bem, eu sou forte, eu sou poderoso, né, eu sou super-homem, e aí fala, não, então eu vou fazer prevalecer porque eu tenho a força, né, eu tenho aí o poder, eu tenho a oportunidade, né, eu sou privilegiado. E aí os demais que cada um procure aí os seus direitos, né. Então, uma situação dessa aí iria promover uma desestabilização, uma absurda injustiça social. Assim é que temos que analisar tudo aquilo que está relacionado à nossa vida particular e à sociedade de modo geral, levando sim em consideração os valores, né, os valores que estão conduzindo a nossa ação, limitando, né, e aprovando certas coisas. Ética deontológica, do deon, obrigação, tá ok? A obrigação. Abordagem normativa da ética que considera a obrigação como mola propulsora da correta ação moral. Então temos aí uma determinada obrigação que está ligada muitas das vezes a uma ética para o fim, para a finalidade, tá certo? E também o que vamos analisar embaixo da virtude. Então temos a deontológica que pressupõe obrigações, tá certo? Que tem certas obrigações, certos valores inalienáveis, tá certo? Certas verdades universais que são condutoras da ação, que estão atrelados a ela, que não podemos destruí-las, partimos a partir dela, elas são a priorísticas,
tá certo? Elas estão aí determinadas porque são valores em si mesmas. Não é que eu inventei, mas que elas estavam já presentes antes mesmo que eu existisse. O bem é um valor universal, tá ok? Então ele está presente e ele é justificável por si mesmo, porque ele é um valor a priori, tá ok? Então temos aí algumas coisas que se tornam então uma obrigação, porque elas são então valores, são valores incombatíveis, né? São valores que não tem como ser removidos, não tem como ser ignorados. Ética da virtude, ou areteica, de areté, virtude, do grego. Dentro desse âmbito de análise temos Platão, Aristóteles, Tomás de Aquino, de certa forma o medievalismo, né? Toda a época medieval que encarava aí essa perspectiva. Acusa a deontologia em concentrar-se demais nos atos certos ou errados. Então, já estão fazendo uma crítica, né, à questão da deontologia, da ética a partir dessa visão da obrigação apenas. Então, temos aí a obrigação certa e errada, a pessoa será só analisada dentro dessa perspectiva. Então, a ética da virtude entende que ele dá um passo além, que ele vai um pouco a mais. Que não é só questão de olhar para o que é certo ou para o que é errado, mas é questão de entender que você precisa construir certos valores, né, construir uma perspectiva de vida que venha a incentivar, né, que venha a produzir a pessoa virtuosa, a pessoa que faz isso que ela faz de certo, porque ela tem uma virtude que ela quer desempenhar, ela tem uma virtude através da qual ela vive, que é condutora da sua ação. Não é só fazer o certo, mas saber por que está fazendo. Não é só fazer o certo, mas é entender quais são as intenções com as quais você faz. Então, uma diz que existem coisas certas e coisas erradas, então ela vai dizer, você tem que fazer o certo, você tem que rejeitar o errado. Só que o outro diz, tem que fazer o certo por quê? Então você tem um motivo, você tem uma razão condutora para adotar aquela determinada postura de fazer aquilo que é certo e rejeitar aquilo que é errado. Então você tem a virtude. Inclusive Aristóteles coloca, né, os defeitos, a atitude correta e o excesso. Então quando ele faz aquele quadro, ele está mostrando ali exatamente essa questão, o apelo para a virtude, né? Rejeitar a deturpação e também o excesso e ficar naquilo que é o equilíbrio, no caminho do meio, a virtude. Acusa a deontologia de concentrar-se demais em atos certos ou errados, em vez de criar o homem que haja em função da virtude, como um fim. Então, se ele tem uma virtude como um fim, ele tem a motivação correta e ele vai ter, então, o porquê de escolher a atitude certa e rejeitar a errada. Porque ele tem um fim, e esse fim é a virtude. Então, quando ele tem esta ética pela finalidade, ele vai interpretar todas as situações da vida a partir desta virtude, desta finalidade para a qual ele está voltado. Isso é interessante porque a vida é muito complexa, então não tem como você estabelecer uma lista daquilo que faz, daquilo que não faz. Existem situações nas quais você vai ver que para atender a determinada situação casuística, a determinada situação isolada, você vai ter que, se guiando por uma virtude final, interpretar aquela situação de acordo com a sua circunstância. Então, por exemplo, mentir é errado. Ok, mentir é errado. Mas e em uma circunstância na qual uma pessoa invada a sua casa, sua família está em determinado cômodo, os ladrões não sabem onde é aquele cômodo, eles põem a arma na sua cabeça e dizem onde está sua esposa e seus filhos. Entregue eles agora. Aí você vai a partir dessa deontologia. O que é certo? Falar a verdade. O que é errado? Mentir. Ah, eles estão em determinado cômodo. Eu fiz o que é certo. Ok, você fez o que é certo. Mas coloca na balança agora. Falar a verdade e entregar sua família. Tá certo? Mentir e mantê-los em segurança. Então você tem uma situação na qual você precisa entender qual é a virtude final. Qual é o fim? Então existe um fim, existe uma virtude, existe um objetivo maior, que é, por exemplo, proteger a sua família, ok? Alcançar, né, um bem maior, proteger a vida, por exemplo. Então, para a proteção da vida. E aí, diante daquele bem final, você, na situação, isso não vai se tornar regra, é situacional, porque é uma situação
incomum. Você não vai ser assaltado todos os dias, ou pelo menos espera-se que não, né? Você não vai ser assaltado todos os dias, ou pelo menos numa situação na qual a sua vida está em risco. Veja que a vida é um bem maior. Então, numa situação em que sua vida está em risco, você foi exposto à necessidade de, para protegê-los, mentir. A mentira continua sendo errada. Não é que a mentira virou, agora passou a ser certa, não. Só que diante daquele mal maior, você optou por esse pequeno mal que foi a mentira. E aí você tem a situação de Raabe, por exemplo, né? A situação de Raabe que teve que mentir. E ela mentindo, ela fez algo que foi considerado muito melhor, muito mais correto, que foi a proteção daqueles espias. A situação, por exemplo, das parteiras do Egito, que foi dado ordem pelo faraó para matar todos os meninos. E elas implementaram sim uma mentira. Qual foi a mentira? Ah, não, quando a gente chega, as mães hebreias já têm dado à luz, então a gente não tem como pegar as crianças para matar. Elas não estavam falando a verdade. Só que aquilo que haviam mandado elas fazer, a ordem que lhes foi dada, era muito mais prejudicial, era muito mais ímpia do que esta mentira que foi dita por elas. Então, não é que a mentira virou verdade, ela continua sendo mentira, só que para atender a um bem final, a uma virtude que é a preservação da vida, elas precisaram optar pela mentira neste caso específico, nessa situação específica. Aí existe outra situação, por exemplo, você está num determinado país comunista ou islâmico, está pregando o evangelho, você é um missionário, e aí eles chegam até você, a sua família, colocam lá, você diz, nega a Cristo. E aí você pode colocar, não, mas o bem não é uma virtude, o bem não é a vida não é um bem, tá certo? Inalienável, um bem final, uma virtude, né? A proteção da vida não é uma virtude. Aí você vai, a partir da ótica da análise da ética cristã, perceber que existe algo que é mais importante até do que sua vida, que é a sua comunhão com Cristo Jesus. E aí aquela palavra que já citei, como Cristo mesmo já disse, aquele que guardar a sua vida, aquele que tentar proteger, guardar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que entregar a vida por amor em mim, por amor de mim, achá-la-á. Por quê? A sua vida está guardada em Cristo Jesus. Cristo Jesus é um bem maior do que a sua própria vida. Então, diante de uma situação dessa, o missionário, ele entende que a sua vida é importante, mas a sua comunhão com Cristo é mais importante ainda. É onde ele entrega a sua vida, né? Ele não nega a Cristo e vai até as últimas consequências, não somente ele, mas a família, como temos visto aí em muitos casos, né? Temos muitos testemunhos de servos e servas de Deus que têm perdido a vida no campo missionário, ele e sua família, mas estão pela eternidade com Cristo na glória celestial. Aí vemos que Cristo se tornou um bem superior até a sua própria vida. Ok? Mas temos que analisar. Por isso que existe essa crítica é verdadeira, a crítica a essa ética deontológica. Existe sim a questão do certo e do errado, é muito importante, só que além da questão do certo e do errado, existe a questão daquilo que é virtuoso, aquilo que é uma virtude. E essa virtude ligada a um bem final. Então, para atender essa questão do bem final, não é suficiente julgar na circunstância aquilo que é só certo e errado na circunstância, mas aquilo que é certo e errado em aquilo que é certo e errado diante de um bem final, diante de uma virtude maior, tá certo? Que é, por exemplo, a proteção da vida vai se tornar nessa circunstância mais importante até do que falar a verdade ou do que mentir. Então, nessa circunstância, a mentira foi aquilo que atendeu à preservação do bem maior que é a vida. Ou na questão do missionário, falar a verdade em quaisquer circunstância, mesmo diante da perda da sua vida, se tornou mais importante do que a perda da sua comunhão ou negar a Cristo Jesus. Então, confessar a Cristo se tornou até mais importante do que a preservação da sua vida. Então, você tem aí uma ética como fim. A ética como fim supera as questões circunstanciais, pragmáticas, utilitaristas ou emotivistas. Porque certamente, partindo de uma ótica metaética emotivista, ou relativismo metaético, nós podemos ver que para atender seu prazer, para atender circunstancialmente seu bem-estar,
o correto seria enganar, o correto seria mentir, né? O correto seria, por exemplo, dizer, não, eu rejeito a Cristo. Só que ele rejeita a Cristo e Cristo rejeita também a ele nas mansões celestiais, né? Aquele que me negar, eu negarei diante do Pai e dos santos anjos. E mesmo que depois ele tente reatar, ele sabe que negou a Cristo. Então isso na sua consciência vai pesar e vai dificultar uma reconciliação com o Senhor Deus Cristo. Muitas das vezes Cristo mesmo perdoa, mas ela não consegue se perdoar. Então vemos que a metaética nessa situação não vai responder aquilo que ela precisa. Ela precisa sim encarar na perspectiva da virtude e da ética como fim. Qual é o seu objetivo final, tá certo? Qual é o fim, né, o objetivo final da sua vida, da sua existência, da sua ação e das suas decisões. Só para encerrar aqui, em vez de criar o homem que age em função da virtude como fim, desta forma aborda uma visão teleológica, ou seja, com objetivo final, né, voltada para uma finalidade. Uma visão teleológica no sentido de priorizar os objetivos e os fins, não no aspecto utilitarista, da maximização de resultados úteis, e sim viver em função da virtude e sua busca como fim. Então, na busca dessa virtude como fim, necessariamente questões situacionais, ok? Circunstâncias situacionais serão analisadas não em função apenas da circunstância, mas sim em função da virtude final, ok? Então, muitas vezes na circunstância se tomará uma atitude que está em contradição com aquilo que é tido como certo de modo geral. Então, vai mentir. A parteira vai mentir ali. É uma mentira. A mentira continua sendo mentira. Continua sendo errada. Mas essa mentira foi em função de um bem final, que é a preservação da vida, que na balança pesa muito mais. Tá ok? Então temos essas situações aí que tem que ser interpretadas a partir dessa análise, né? A partir dessa necessária análise aí da virtude. Quero trazer aqui algumas leituras a partir desse